Irmãos, boa noite a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez ao vivo para mais uma transmissão de uma palestra pública online. Aqui neste momento atendendo a mais um compromisso pré-agendado com o Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique, localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. Então aqui nos encontramos para atendermos a este compromisso. Mas enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, ouviremos uma música. Elizabeth Lacerda cantará para a nossa harmonização. Então Elizabeth Lacerda cantará para nós uma belíssima música. Enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos mais uma vez. Uma belíssima melodia de Elizabeth Lacerda para a nossa harmonização. Mais uma vez sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui na página do Facebook do Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique. Então aqui hoje nos encontramos para mais este compromisso, mais esta palestra pública online. E antes de iniciarmos a nossa fala, faremos aqui uma leitura também antes da nossa prece de abertura, a leitura de um livro, uma mensagem do livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias, a mensagem de número 75, que Haroldo nos diz o seguinte: se nos propomos a sair vitoriosos dos processos de tentação, é importante identificar o tema básico do nosso psiquismo. O maior desafio do homem sobre a Terra é a autoconfrontação. Então aqui Haroldo nos afirma de uma forma bem clara, assim como a doutrina espírita nos mostra, que não estamos aqui para confrontar os outros, mas estamos aqui para a autoconfrontação. E aí ele encerra dizendo que o conhece-se, o conhecer-se e identificar-se para estabelecer um novo rumo, uma nova alvorada. Então aqui ele nos diz que é necessário nós nos conhecermos, é necessário nós nos identificarmos para nós estabelecermos um novo rumo para a nossa vida. Então neste momento, meus irmãos, já agradecidos pela presença de todos, vamos fechar os nossos olhos físicos para fazermos a nossa prece. Então, neste momento, Senhor Jesus, que aqui nos encontramos, cada um nos seus ambientes, mesmo fisicamente distantes um dos outros, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Companheiros, em vários pontos, em várias localidades, em especial aqui do Brasil, em cidades e estados diferentes, reunidos aqui nesta sala virtual com o mesmo propósito de estudarmos juntos os teus ensinamentos. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos aos vossos mensageiros que fazem-se presentes aqui neste ambiente onde me encontro, no meu lar, aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, bem como, Senhor Jesus, os vossos mensageiros que se fazem presentes ao lado de cada companheiro, de cada companheira, de cada irmão, de cada irmã, aqui representados nesta sala virtual.
envolva e ampare a todos. Graças damos a Ti, graças damos a Deus em especial pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, para atendermos a mais deste compromisso pré-agendado com o Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique, da cidade de São Paulo, e agradecemos em especial ao nosso companheiro Wellington Fernando, que nos fez o convite mais uma vez. Muito obrigado pela confiança, meu irmão, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, confiando no nosso trabalho. Então aqui nos encontramos para estudarmos mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo. Mas hoje estudaremos o subitem que trata sobre as nossas responsabilidades. Dai a César o que é de César. Estudaremos hoje o item 5. O item 5, mas só que o nosso estudo hoje será com um enfoque um pouco diferente, mas é lógico, dentro dos ensinamentos e perfeitamente de acordo com os ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos que ele nos trouxe nesta belíssima mensagem que ele nos diz sobre aquela necessidade de darmos a César o que é de César, ou seja, cumprirmos com as nossas obrigações, conforme anotações de Mateus, lá no capítulo 22. Capítulo 22, e começando pelo versículo 16. Então, o nosso enfoque hoje será com base na honestidade. Então, falaremos um pouco acerca de honestidade. Como está ou como estão os nossos comportamentos aqui na Terra? Será que nós estamos verdadeiramente agindo de forma honesta? Honestos para conosco, honestos para com o próximo, honestos para com a nossa consciência? Então Jesus, quando ele foi questionado sobre o pagar tributo a César, conforme está aqui na anotação de Mateus, mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dás preferência a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Então aqueles companheiros que se dirigiram naquele momento a Jesus, eles reconheciam em Jesus como sendo um homem verdadeiro, um homem que realmente ensinava e continua a nos ensinar a verdade, o caminho que leva a Deus. E aí eles dizem ainda que viam em Jesus aquele comportamento de criatura correta que não dava preferência a ninguém. Tratava a todos indistintamente de forma igual. E aí eles questionam, dize-nos, pois, o que te parece? É lícito ou não dar tributo a César? Então aqui eles, testando Jesus, fizeram este questionamento. Assim como até os dias de hoje nós não gostamos de pagar tributo aos nossos governos, seja na esfera municipal, estadual ou federal, nós ainda não gostamos porque não vemos de uma forma muito clara para onde esse dinheiro nosso vai, a má administração das coisas públicas. Aí entra a figura da honestidade. Não estamos aqui para apontarmos o dedo para ninguém e dizer que o fulano é desonesto ou que o beltrano é honesto. Não, de forma alguma. Mas apontarmos o dedo para a nossa consciência. Eu só tenho condições de apontar o dedo para mim mesmo, para a minha consciência. Então Jesus, quando foi questionado sobre o pagar tributo a César, se era lícito, se ele aconselhava ou não, ou se ele era contra, se ele era a favor, e aí ele questiona, por que me testais, hipócritas? Aí ele diz na sequência, restituí, pois, a César as coisas de César, e a Deus as coisas de Deus. Então assim Jesus falou há 2000 anos atrás,
assim nos fala Jesus nos dias de hoje. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, em outras palavras, conforme veremos na sequência, Jesus está nos dizendo, ainda está ecoando na nossa consciência estas palavras de Jesus: seja honesto, cumpra com as suas obrigações, cumpra com os seus deveres, cumpra com as suas responsabilidades assumidas, por menores que sejam, mas cumpra as suas responsabilidades. Então, a nossa fala hoje também tem como base, além de o Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras de Jesus que acabamos de ler, nós trouxemos a maior parte da reflexão com base neste livro. Aqui vai sair de cabeça para baixo, mas é o segundo grande elo. O segundo grande elo de autoria do espírito Sophie, através da psicografia de Elizabeth Pereira, uma publicação da editora Viva Luz. Viva Luz. E este livro nos conta os bastidores espirituais da Segunda Guerra Mundial. São todos fatos verídicos que a espiritualidade nos traz neste livro de mais de 700 páginas. São 720 e poucas páginas. E no final de cada capítulo, o orientador desta obra, por nome Leon, um espírito altamente esclarecido, ele nos traz ensinamentos. E esses ensinamentos que estudaremos hoje acerca da honestidade está exatamente no capítulo de número 4. No capítulo de número 4, ele nos traz essas belíssimas reflexões acerca da honestidade, além de ele trazer neste livro também ensinamentos acerca das energias sexuais. Ele nos traz também sobre a vingança, sobre a educação, o respeito, a programação reencarnatória, a nossa missão aqui na Terra, na condição de paz, a questão do crescimento moral, a visão e alucinação, julgamento e amizade, acerca do perdão, da ganância, do egoísmo, do suicídio, das diferenças, inclusive sobre aquela questão do pecado original de Adão e Eva. Ele nos fala sobre o amor, sobre o casamento, sobre o aborto. Ele nos fala sobre perispírito, sobre licantropia e ainda licantropia, deformidade. E, inclusive, ele nos fala também sobre as culpas e desculpas e muitos outros assuntos. Então, em 700 e poucas páginas, tem muita coisa a ser estudada. Então, voltamos aqui à nossa fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 11, quando eles nos falam sobre essas palavras de Jesus, sobre dai a César o que é de César. Então, os espíritos amigos nos dizem que esta máxima, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Então aqui eles nos chamam a atenção que Jesus, neste momento, quando ele disse dai a César o que é de César, mesmo ele tendo sido questionado acerca do pagamento de imposto, o pagamento de tributo, ele não respondeu simplesmente sobre o pagar tributo. Não é desta forma restritiva e absoluta, mas da forma mais ampla que possamos imaginar. Porque em todos os pontos da nossa vida que nós possamos imaginar, se formos refletindo de uma forma bem tranquila, em todos os pontos da nossa vida se encaixam estes ensinamentos de Jesus. Então, eles nos dizem que é um princípio geral, resumido, sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Então, Jesus usou aquela circunstância particular do questionamento sobre o pagar tributo e nos trouxe esse princípio geral sobre a vida, sobre o nosso comportamento. É uma consequência, nos dizem os espíritos amigos na sequência, uma consequência daquele que manda agir com os outros da mesma forma que quereríamos que os outros agissem para conosco. Então aqui eles nos dizem que é a mesma coisa.
aquela regra áurea que Jesus nos deixou, fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Prescreve, ele nos dizem que ainda estes ensinamentos de Jesus nos prescreve o respeito dos direitos de cada um. Então Jesus nos disse também sobre a necessidade de respeitarmos os direitos dos outros. Normalmente nós queremos ter os nossos direitos respeitados. Mas será que nós respeitamos os direitos dos outros? Normalmente nós somos muito bons em exigirmos os nossos direitos. Mas será que nós cumprimos fielmente com as nossas obrigações? Porque segundo Bezerra de Menezes, o seu direito, o direito de cada um de nós, ele só nasce a partir do momento em que nós tenhamos cumprido com as nossas obrigações. Será que estamos cumprindo realmente com as nossas obrigações? Então aí nós começamos com as citações do livro Segundo Grande Elo sobre a honestidade. Aí às vezes você vai questionar logo na primeira afirmativa. O Espírito Leon nos diz da seguinte maneira, que honestidade não é uma virtude. Aí você fala, então tá danado, né? O que é honestidade se ela não é uma virtude? Mas prestemos atenção na forma que ele coloca. Ele nos diz que honestidade não é simplesmente uma virtude. Aí ele acrescenta dizendo que é sim um conjunto. Para chegarmos à condição de honesto, nós precisamos adquirir um conjunto de virtudes que esse conjunto vai constituir a honestidade. Aí ele diz que um conjunto delas que vamos adquirindo paulatinamente ao longo de nossa caminhada de maneira individual e progressiva. Então vejamos o que ele diz, que é de forma gradual, paulatina, individual e progressiva. Não tem como eu realizar isso aos saltos. Não tem como eu realizar para outra pessoa ou outra pessoa realizar isto no meu lugar, esta aquisição. E aí ele nos diz na sequência da seguinte maneira, que a honestidade segue esta ordem. E aqui ele coloca uma ordem de 10 virtudes na ordem para nós chegarmos à condição de uma pessoa honesta, de um ser humano honesto. E aí ele nos diz que a ordem que deve ser seguida e que é seguida para chegarmos à condição de honestidade é a seguinte: verdade, seriedade, sinceridade, doçura, confiabilidade, retidão, dignidade, misericórdia, pureza e autoridade. Quando passarmos por todas estas virtudes, adquirirmos todas estas virtudes sem faltar nenhuma, nós chegaremos à condição de um ser humano honesto. E aí ele diz na sequência o seguinte: na ausência de uma só dessas virtudes, não há honestidade. Na ausência de uma só dessas virtudes, não há honestidade. Sim, sem sombra de dúvida, conforme a nossa companheira Selma está afirmando, honestidade é um caráter e respeito, sem sombra de dúvida, mas precisamos passar por todas estas virtudes, adquirir todas estas virtudes para alcançarmos esta condição de um ser humano honesto. E aí ele nos diz na sequência o seguinte, que o indivíduo que estagia na primeira, ou seja, lá na verdade, ele é um indivíduo verdadeiro. Na segunda é verdadeiro e sério. Na terceira é verdadeiro, sério e sincero. E assim sucessivamente. Mas ele só poderá ser honesto quando chegar à última virtude, a autoridade. A honestidade, prestemos atenção nesta afirmativa que, via de regra, nós cometemos equívocos em relação à questão da honestidade, em relação à honestidade nossa, a honestidade das outras pessoas, em medir a honestidade da criatura. Aí ele nos diz que a honestidade ela é inflexível.
inflexível, pois ou é ou não é honesto. Então não existe e não tem como ser realmente diferente, não tem como contestar este espírito, porque não existe, não tem condições de o cidadão, de a pessoa ser um pouco mais ou menos honesto. Ele é honesto ou não é, conforme ele nos afirma aqui. Mas via de regra nós falamos que não, o fulano, ele é muito honesto. O Beltrano, ele é mais ou menos. O fulano de tal, ele é pouco honesto, ele é desonesto aqui, honesto acolá. Ou seja, ele não é honesto. Porque conforme ele nos diz aqui, honestidade ela é inflexível. Ou você é honesto ou você não é honesto. Uma vez não sendo honesto, você ainda está na condição de desonesto. Aí ele começa aqui os estudos, e nós colocamos aqui de uma forma bem resumida, porque o nosso tempo ele é escasso, para falarmos sobre essas 10 virtudes para alcançarmos a condição de honestidade. Então ele começa nos falando aqui acerca da verdade. Então ele nos diz que ser verdadeiro é o ponto de partida para alcançarmos a condição de honestidade, porque a partir do momento que vencemos a tendência à mentira, estamos de posse do melhor conceito sobre nós mesmos. Então prestemos atenção na forma que ele coloca aqui, que nós precisamos nos esforçar constantemente para vencermos a nossa tendência à mentira. E a partir do momento que nós vencemos esta tendência, nós adquiriremos o melhor conceito sobre nós mesmos. Dizer a verdade, nos afirma Leon, dizer a verdade é não se contradizer, é se preparar e preparar os outros para enfrentar a vida como ela é. Então, dizer a verdade é agir desta forma, é agir de forma consciente, sem se contradizer, se preparando e preparando os outros para enfrentar a vida como ela realmente é, como ela realmente deve ser enfrentada. E aí prestemos atenção também nesta afirmativa que ele nos faz aqui sobre a mentira, quando nós não agimos não agimos ou deixamos de agir com a verdade, faltando com a verdade. E aí ele nos diz que mentir é roubar. Mentir é roubar de alguém ou de nós mesmos o direito à verdade. Então, quando nós mentimos para uma criatura, ou quando nós mentimos para nós mesmos, assim, naquele sentido de não aceitar a vida como ela é, não aceitar as coisas como elas devem ser aceitas, ou tentar tapear a nossa consciência, coisa que é impossível, então nós estamos roubando. Em especial quando mentimos para os outros, nós estamos roubando do outro o direito que ele tem de saber a verdade. Então, na sequência, ele nos traz sobre a seriedade. Será que nós estamos já agindo na nossa vida constantemente com seriedade e com a seriedade que a vida deve ser encarada? Então, ele nos diz que, em posse da verdade, já que passamos pela primeira virtude, adquirimos a primeira virtude, que é a verdade, é imprescindível que tenhamos a seriedade para lidar com ela. Então é por isso que ele coloca nesta ordem, porque quando nós adquirirmos a virtude que conhecemos com o nome verdade, é preciso que nós construamos em nós a seriedade para agirmos e lidarmos com esta espada, simbolicamente falando, chamada verdade. E aí ele diz que conscientes de que não conseguiremos ocultar nossos atos, procuramos agir melhor e adquiriremos a seriedade a cada ato. Um homem verdadeiro, aqui ele traz um exemplo, que um homem verdadeiro e sério não dá um golpe na empresa onde trabalha, porque isto custaria o seu emprego. Aí ele diz que a seriedade, uma vez que ele já é uma pessoa verdadeira, adquiriu a seriedade, construiu a seriedade faz ele medir as consequências do seu ato equivocado. Então ele mede as consequências. E na sequência nós encontramos a sinceridade e a doçura. Então ele nos diz que de posse da verdade, de posse da seriedade, é preciso, sem sombra de dúvida, conforme ele nos diz aqui, andarmos um pouco mais.
ser verdadeiro e sério não basta. Ser simplesmente verdadeiro e sério ainda não é aquela condição de honestidade onde nós precisamos chegar. Então ele nos diz que, por isto, imediatamente após a seriedade, é preciso que venha a sinceridade. Agora prestemos atenção que de posse da sinceridade, também nós precisamos de algo a mais para lidar com esta ferramenta chamada sinceridade. Então ele nos diz o seguinte, que um homem verdadeiro, sério e sincero já não consegue negar seus sentimentos e anseios. A sinceridade o impulsiona a agir de maneira a não trair a si mesmo. Por isso, dizemos que a sinceridade é uma das virtudes da honestidade que precisa ser adoçada para não ferir o próximo. Então é por isso que nós precisamos, na sequência, após a sinceridade, nós precisamos da doçura. Porque conforme muitos de nós falamos ou ouvimos falar, não, eu sou sincero, eu falo o que tem que ser falado, doa a quem doer. Eu sou verdadeiro, eu sou sério e ajo constantemente com sinceridade e falo o que tem que ser dito. Então ele diz que não é bem assim. Nós precisamos adoçar esta nossa sinceridade para não ferir o próximo. Porque conforme nos dizem os espíritos amigos, a verdade, ela é como se fosse um diamante altamente precioso. Um diamante, por mais precioso que seja, por mais quilates que ele possua, ele continua sendo uma pedra. E se nós arremessarmos este diamante na face da outra pessoa, vai feri-la assim como uma pedra sem valor nenhum. Então nós precisamos embrulhar este diamante que nós conhecemos com o nome de verdade e entregar suavemente, envolvido na doçura, entregar suavemente a outra criatura para não feri-la. Exatamente isto que ele nos fala aqui, que de posse da verdade, da seriedade, da sinceridade, é preciso que nós envolvamos tudo isto com o veludo da doçura para não ferir o nosso companheiro, a nossa companheira de jornada. E na sequência ele nos traz a confiabilidade, que de posse da verdade, da seriedade, da sinceridade, da doçura, é preciso que nós construamos a confiança. É preciso que nós nos tornemos pessoas confiáveis em relação e para com as outras pessoas. Então ele nos diz o seguinte, que ao se tornar confiável, o homem tem aquela postura inabalável no trabalho. Aqui ele traz como exemplo o trabalho, as coisas materiais, falando sobre a honestidade material. Aí ele diz que não mais por medo de perder o seu emprego, e sim porque merece o cargo que ocupa e a confiança que lhe foi outorgada. Aí ele diz que com a esposa, ou com os filhos, com os parentes, com os amigos, com os colegas de trabalho, desenvolve a melhor empatia e confiança mútua, não desmerece a confiança que adquiriu. Aqui ele fala sobre a honestidade moral. E aí ele acrescenta que não consegue mais não ser confiável e sem esforço mantém-se fiel à esposa, ao esposo, ao companheiro, à companheira, ao amigo, ao colega de trabalho e a ele próprio. Então, esta sequência que ele vai trazendo, esta construção da honestidade. Sinceridade tem que se pensar antes de dizer, para não ferir a quem vamos dizer. Sim, sem sombra de dúvida, nossa irmã Nádia, que faz esta afirmativa, nós precisamos medir as consequências e nós precisamos envolver esta sinceridade nossa com a doçura, com esta virtude que conhecemos com o nome doçura, para não ferir a outra criatura, se colocar no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse recebendo aquela frase, aquela informação tão sincera? Aí na sequência ele nos traz a outra virtude chamada retidão. Aí ele diz que ser reto quer dizer que não apresenta nenhuma curvatura ou desvio.
Ser um homem reto não é apenas ser leal à família ou ao trabalho, não é apenas não apoderar-se de objetos alheios, é não apoderar-se tampouco de sentimentos alheios, tiranizando os mais fracos. Então, ser reto nas suas atitudes não é simplesmente não roubar coisas materiais dos outros, mas é também não dominar as outras pessoas através dos sentimentos. Igual ele fala aqui, tiranizando as pessoas em relação aos seus sentimentos. E na sequência ele traz a dignidade para a nossa construção de honestidade. Aí ele nos diz da seguinte maneira, que a condição de dignidade, só nos vem com a sensação de dever cumprido no caminho do bem. É nesse estágio que devemos arrancar o orgulho que nos envenena a alma e às vezes não nos permite perdoar uma ofensa, pelo simples fato de que achamos que isso nos faz parecer fracos. Ter dignidade é ter nosso próprio ponto de vista do que é fraqueza ou fortaleza. Então aqui ele nos traz essas informações sobre dignidade, sobre fraqueza, sobre fortaleza, sobre perdão das ofensas. Será que perdoar as ofensas é um sinal de fraqueza? É deixarmos transparente que somos fracos? Aí prestemos atenção que ele afirma na sequência ainda dentro dessas informações sobre a dignidade. Então ele nos diz que perdoar é ter força. Então quem perdoa é aquele que já tem força suficiente para passar por cima do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, da sua arrogância e ser humilde o suficiente para perdoar a ofensa que recebeu do outro, mesmo que ele esteja certo, mesmo que tenha sido ele, digamos assim, o mais correto possível e mesmo assim perdoar. Então ele diz que não podemos ser dignos se não dignificamos alguém com o nosso perdão. Então não chegaremos à condição de um ser verdadeiramente digno se não dignificamos um companheiro de jornada com o nosso perdão. Não há dignidade no orgulho ferido, mas sim neste orgulho morto. Não há dignidade no orgulho ferido e sim no orgulho morto. Não se pode ser honesto com um coração petrificado pelo orgulho. Então, se nós ainda carregamos um coração petrificado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela arrogância e assim sucessivamente, é impossível nós chegarmos a esta condição de honestidade ou nos classificarmos na condição de um ser verdadeiramente honesto. Aí ele diz aqui em relação ao coração petrificado, porque este coração petrificado mente a respeito da gravidade da ofensa sofrida e da pequenez da cometida. E a verdade é a primeira virtude da escalada magna. Então aqui ele nos fala que o nosso coração, quando nós agimos desta forma, um coração petrificado, nós não reconhecemos a gravidade da ofensa que nós praticamos aos outros e ao mesmo tempo aquelas menores ofensas que nós recebemos das outras criaturas, nós supervalorizamos elas e colocamos como sendo uma enorme ofensa que o outro tenha praticado contra nós. E por último, ele nos traz as 3 últimas virtudes: a misericórdia, a pureza e a autoridade. Então ele nos traz da seguinte maneira, de uma forma bem resumida, que o homem digno tem o coração bondoso. Então, aquele que chegou na condição de dignidade, que já não tem aquele coração petrificado pelo orgulho, pelo egoísmo, que já passou por todas as outras virtudes, já adquiriu todas as outras virtudes, ou seja, a verdade, a seriedade, a sinceridade, a doçura, a confiabilidade e a retidão, e construiu a sua dignidade, ele vai chegar nesta condição de um ser verdadeiramente bondoso. Aí nós podemos lembrar aqui a resposta da questão número 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos sobre a verdadeira caridade conforme entendia e conforme entende Jesus. Então lá eles nos respondem sobre a benevolência para com todos, sobre a indulgência para com as imperfeições alheias
e o perdão das ofensas. Só vai conseguir praticar aquilo ali da forma que a espiritualidade nos responde quem chegou a esta condição de um ser verdadeiramente honesto para com ele e para com o próximo. E aí ele nos diz, ó, não mais pende ao mal. Então este que chegou na condição de misericordioso, ele não mais vai pender ao mal, se rejubila em fazer a vontade do Pai e amar sem limites. Ele já está chegando à condição de um espírito crístico, aquele que ama sem limite, aquele que ama sem nenhuma peia. E aí ele nos diz que suas virtudes o elevam ao estado de pureza. Aí entra outra virtude, a penúltima virtude, que é a pureza, que enternece os demais. Já o ver quase na condição de um santo, as pessoas que estão à sua volta, nossa, o fulano é um santo, ou seja, porque ele age desta forma, na condição de um ser verdadeiramente honesto, ele age com pureza, torna-se um espelho. Quando nós chegarmos a esta condição, nós nos tornaremos um espelho para uma comunidade ou para a comunidade onde nós estivermos inseridos. Seu exemplo ou seus exemplos falam por si, tem autoridade, é honesto. Então, quando chegarmos a esta condição de autoridade, não precisaremos falar praticamente nenhuma palavra. As nossas atitudes, conforme ele nos fala aqui, as nossas atitudes falarão por nós. O nosso comportamento falará por nós. Então, o nosso comportamento deixará bem claro e transparente às outras pessoas, e as outras pessoas nos enxergarão assim, falando, fulano, ele é honesto. Ele age com pureza, ele age com misericórdia. Os seus atos falam por si, ele tem autoridade sem ser autoritário. E para encerrarmos, vejamos o que ele diz ainda sobre a honestidade, já que ele teceu comentários sobre acerca das 10 virtudes que devemos caminhar conquistando uma por uma para chegarmos à condição de honestidade. Então ele nos diz da seguinte maneira, que ser honesto é bem mais do que não tirar proveito material ou moral de outrem. Aí vale em todos os meios que nós possamos imaginar, no nosso agrupamento familiar, no nosso local de trabalho, na via pública, no meio político, no meio social, no meio religioso, em qualquer meio, sem sombra de dúvida que isso se aplica, e se aplica o dai a César o que é de César, que está perfeitamente de acordo com tudo isso que estamos falando, que esse Espírito nos traz neste livro, o segundo grande elo. Então ele diz que é antes de tudo, é antes de mais nada, não roubar o direito de sermos nós mesmos. Aí ele diz, ele faz aqui uma afirmativa da seguinte maneira, é fácil, e isto constantemente, se não estivermos constantemente em vigilância, conforme Jesus nos pede, vigiai e orai para não cairdes em tentação, constantemente estaremos caindo nesta tentação de taxarmos as outras criaturas de desonestas. Ele nos diz que é fácil taxar uma pessoa como desonesta. Difícil, isto sem sombra de dúvida que é difícil, é assumir que só percebemos um defeito quando o conhecemos bem. Então aqui ele nos afirma, e não tem como ser diferente, não tem como nós falarmos que esse espírito está equivocado, que nós só percebemos um defeito na outra criatura quando nós ainda carregamos esse defeito conosco e o conhecemos bem. Porque aquele que já alcançou a condição de honestidade, ele não vai enxergar a desonestidade da outra criatura. Então ele afirma ainda que o homem honesto não vê a desonestidade do outro, pois não a conhece. Já superou isto aí e sabe quão difícil é alcançar esta condição de honestidade. Então que possamos nos esforçar constantemente para pelo menos irmos diminuindo este hábito equivocado de apontarmos o dedo e classificar as outras pessoas como desonestas.
E aí ele nos traz aqui para ampliarmos e aprofundarmos ainda mais as nossas reflexões acerca da honestidade. Prestemos atenção nestes questionamentos e você para com você mesmo vai respondendo a estes questionamentos e depois ver se está de acordo a sua resposta, se ela está de acordo com a resposta que o Espírito amigo nos traz. Ele nos diz o seguinte: e se encontrarmos dinheiro, ele traz aqui um exemplo prático, e se encontrarmos dinheiro na rua e não conhecermos o dono, qual é o seu comportamento? Você encontrou dinheiro na rua e não sabe quem é o dono. Você pode pegar aquele dinheiro conforme nós conhecemos naquela frase popular que achado não é roubado? Será que achado não é roubado? Então este é o questionamento. E se encontrarmos dinheiro na rua e não conhecermos o dono? Posso levar? Que eu não estarei roubando de ninguém? E aí a resposta é da seguinte maneira, e não tem como contestarmos esta resposta. Ele nos diz da seguinte maneira: será roubar sem saber de quem, mas você estará roubando, porque não é seu. E aí ele diz na sequência: mas se perguntarmos a alguém se é o dono, e ele dirá, e se perguntarmos que o outro é o dono, ele responderá que é sem selo. E aí? Você pergunta, esse dinheiro aqui é seu, esse objeto aqui é seu, e ele afirma que é sem ser o dono. E aí? Ele nos diz da seguinte maneira: o erro será dele e não seu. Se você não levou o objeto, se você não levou o dinheiro, perguntou a outra criatura que estava ali próxima, e ela disse que era dela sem selo, e ficou com o objeto, ela que está roubando e não você. E aí ele diz na sequência um outro questionamento que ele nos traz: e se procurarmos e realmente ninguém se apresentar como dono, o que você faria? O que você já fez? O que eu já fiz? O que nós faremos daqui para frente? Perguntamos em volta, não encontramos nenhum, mesmo que não fosse dono, que dissesse que era o dono. E aí, qual é o meu comportamento? Ou qual deveria ser o meu comportamento? E esse Espírito nos diz da seguinte maneira: se você procurou, fez tudo e não achou quem é o dono, deixe-o onde o encontrou. Deixe-o onde você encontrou. Aí ele faz uma outra afirmativa, um outro espírito faz uma outra afirmativa, provocando o espírito Leon da seguinte maneira: aí eu vou e deixo o objeto no local onde eu encontrei porque não achei o dono. Aí o próximo que vier depois de mim o pegará. Já que o outro que vai vir depois de mim ele vai pegar, então eu vou levar. Assim deve ser o comportamento? Sem sombra de dúvida que não deve ser assim. E ele nos afirma da seguinte maneira: e por quê? E por que você quer roubar no lugar dele? E por que você quer se tornar um ladrão? E por que você quer se tornar uma ladra no lugar do outro? Só porque você acha que o outro, que a outra que virá após você irá comportar-se desta forma. E por que você quer roubar no lugar dele? Aí ele nos faz uma afirmativa: é bem mais difícil entender isto quando estamos encarnados. Sim, sem sombra de dúvida, principalmente se você tem um talão de água, de energia, de telefone, uma conta qualquer para pagar e você encontrou um pacote de dinheiro. Será que lembraremos desses conceitos tão belos sobre honestidade? Será que deixa para lá, depois eu penso nisso? Então ele nos fala sobre isso, que é bem difícil quando nós estamos aqui. E aí ele diz na sequência que um troco a mais que recebemos, uma folha de papel do trabalho que usamos em benefício próprio. Uma folha de trabalho que usamos, uma folha de papel que usamos no nosso trabalho em benefício próprio, estaremos roubando do nosso patrão. Um troco a mais, normalmente quando nós recebemos um troco a mais, muitas pessoas já se comportam de forma correta, devolve. Outras, me dei bem hoje, já comecei bem o meu dia. Quando vem uns centavos a menos, 10 centavos, 20 centavos menos,
nós reclamamos, opa, está faltando aqui. Mas quando vem mais, muitas pessoas ainda não agem com honestidade. Cada um é responsável pelos seus atos, sem sombra de dúvida. E para encerrarmos, este Espírito nos diz o seguinte ainda, já que ele falou sobre o troco a mais, sobre a folha de papel, ele nos diz que os minutos que saímos antes do horário ou os que chegamos depois, faz um questionamento ao Espírito Leon. Como classificar aqueles minutos que eu saí antes ou aqueles minutos que eu cheguei depois do horário do meu trabalho, aquele horário para o qual eu fui contratado para cumprir? E aí ele diz o seguinte, sim, falta de pontualidade é desonestidade. E aí ele acrescenta na sequência que o correto seria eu ir anotando e fazendo estas compensações e fazendo um débito e um crédito, e no final do mês, se eu fiquei devendo para o meu patrão em relação ao horário, se eu deixei de cumprir o horário de trabalho integralmente para o qual eu fui contratado, para ser verdadeiramente honesto, eu devo calcular aquilo com base no meu salário, proporcionalmente o meu salário mensal, e devolver a diferença para o meu patrão. Isto, com certeza, é agir com honestidade. E ele encerra dizendo, poderemos chamar, o último questionamento, poderemos chamar de verdadeiras as pessoas que não mentem, mas omitem fatos? Muitas pessoas falam assim, eu não minto, mas omito algumas coisas aqui ou acolá. E aí ele nos diz que a omissão é contrária à responsabilidade. Um ser irresponsável não é confiável. E como vimos que um só atributo não pode faltar, o omisso não é honesto. Então, uma omissão também, sem sombra de dúvida, que é desonestidade. Então, que possamos, meus irmãos, nos esforçar ao máximo. E tudo isto que falamos aqui, durante este período da nossa fala, das nossas reflexões, tenham certeza que não falamos para vocês. Vocês que estão me assistindo agora, ao vivo, e todos os demais companheiros que terão acesso a este material, com certeza não são puxões de orelhas que eu estou dando, me dirigindo a vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a mim mesmo. Hoje mesmo, no meu local de serviço, dou a mão à palmatória. Hoje mesmo eu usei uma folha de papel em benefício próprio. Então, sem sombra de dúvida, que não agi da forma correta. Muito obrigado a todos. Recebam um abraço fraterno, mesmo à distância, e de gratidão a todos os companheiros, trabalhadores, frequentadores do Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique. Recebam as nossas melhores vibrações. Vamos neste momento fazer a nossa prece para na sequência encerrarmos a nossa transmissão ao vivo, já agradecido por tudo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, mestre, amigo e companheiro, por mais este momento de estudos, de reflexões que nos foram concedidos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. E rogamos, Senhor Jesus, neste momento, de uma forma muito especial, aos nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, trabalhadores da área da saúde, que eles possam receber de acordo com as suas necessidades, o amparo, a proteção, a assistência de uma forma muito especial, para que eles possam continuar com este firme propósito de salvarem vidas. Muitos companheiros estão doando a sua própria vida para salvar outras vidas. Ampare, Senhor Jesus, a todos eles. Ampare, Senhor Jesus, também aos seus familiares, que são eles, sem sombra de dúvida, aquele porto seguro, aquele local onde eles recebem o amparo, o apoio, o sustentáculo de que estão necessitando. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir e um novo convite surgir. Abraço fraterno a todos e de gratidão, e até lá, meus irmãos. Paz de Jesus conosco.